Bem-vindos a mais um Jump Talk, o podcast da Jump, onde a gente fala sobre tecnologia, inovação, gestão, transformação digital, sempre trazendo aqui executivos importantes do mercado para discutir com a gente temas variados, né, e levar para vocês alguns conhecimentos distintos. Hoje eu estou aqui com meu amigo Fernando Baroni. Tudo bem, Baroni? Anderson, oi pessoal, prazer estar aqui gravando. E primeira vez, Baroni? Primeira vez aqui. Primeira vez, seja bem-vindo. E hoje eu tô com um convidado que é um grande especialista em risco, em fraude, em dados. Tem mais de 20 anos de carreira de tecnologia, 15 anos de experiência focada em gestão de risco, prevenção de fraude. Já liderou muitas iniciativas em várias empresas, já foi ex-sócio de uma Big Four, empreendedor, executivo, né? E hoje ele lidera o time de risco, prevenção de fraude da Edenred, né? E nesse trabalho ele promove aí ações utilizando disciplina ágil, né? Conectada ao negócio e de maneira inovadora. Thiago Labliuk, prazer em tê-lo aqui. Legal, pessoal, um grande prazer também estar aqui, muito legal poder falar com vocês e espero poder compartilhar um pouco de conhecimento com todo mundo que esteja assistindo a gente aqui. Boa, aí é uma curiosidade, Thiago Labliuk é o primeiro convidado do Jump Talk que eu não trabalhei na Jump, mas trabalhei antes da Jump. Antes da Jump. E se a gente falar o tempo, a gente vai ficar mais velho do que parece, né? Faz bastante tempo, acho que já são 20 anos que a gente começou. 2005? 2005, 2006. 2006. 2006. Eu tava numa consultoria, fui atuar num projeto trabalhando com SaaS para construção de um data warehouse, né, de um data mart e de uma série de indicadores usando SaaS lá no Banco Real. No Banco Real. Nem existe mais. Na época o ABN tinha acabado de adquirir o banco. Isso mesmo. Né? E eu saí de lá um pouquinho antes do Santander pegar a operação. Você ainda ficou um pouco lá, Eu fiquei né? um pouco, vivi essa transformação e foi legal que o novo banco que adquiriu não tinha tanta afluência com o SaaS, então eles usavam mais banco relacional, então foi uma época boa, eu tenho saudade dessa época. Uma época interessante. Eu lembro que a gente trabalhava aqui na Paulista, né? A gente tá no estúdio na Paulista também. Era um time bem bacana, porque era um time bem diverso, né? Era. Naquela época. E uma das coisas que me marcou foi que lá eu tive o primeiro contato com ágil. Né? Você lembra? A gente foi treinado para utilizar Scrum. E, cara, Scrum nem era falado ainda no Brasil, ninguém falava nada de Scrum. E um maluco chegou lá e falou, cara, a gente vai usar ágil. É isso. Foi muito legal essa época, porque foi muita coisa nova, né? A gente tinha liberdade para construir. Na época, os holandeses, eles apostavam bastante na gente e foi uma iniciativa que teve bastante repercussão globalmente, inclusive. Eu tenho saudade dessa época aí. Bacana. E falando um pouquinho de você, Thiago, o que você pode falar para o nosso público? Quem é Thiago? Da onde o Thiago veio? E onde o Thiago está agora? Vamos lá, turma. Primeiro, é um prazer estar aqui novamente. Então, eu trabalho, como o Anderson colocou, com tecnologia. Minha formação inicial, inclusive, é tecnologia. Então, eu iniciei lá como programador. E aí depois a gente começou já a trabalhar com análise de dados, então logo cedo a gente já estava envolvido em consultorias para entregar, inclusive no Banco Real, foi um dos primeiros projetos que a gente tocou para cálculo de rentabilidade de diversos produtos, segmentos, etc. E aí foi onde a gente teve bastante contato com o SaaS e tal. Desde então a gente vem trabalhando muito, dada essa proeficiência com tecnologia e dados, eu dei a sorte de estar dentro das áreas de controladoria e finanças. Depois eu mudei para riscos, aí eu teve um contato inicial em riscos com risco de liquidez e sempre promovendo solução desde então para gestão de riscos, propriamente dito. A fraude já veio logo na sequência porque ela tem uma aproximação muito forte com um dos tipos de riscos que é o risco operacional, sempre dentro do mercado financeiro. Então venho trabalhando nessa tocada nos últimos 10 anos, acho que metade deles foi no mercado de consultoria. Então, ajudei a construir uma consultoria de nicho, então foi uma época muito interessante. Virei sócio de uma das Big Fours, então entregando tecnologia também para toda essa camada de riscos, que o tempo foi evoluindo
E hoje a gente vê outras variações de temas que lá atrás eram muito prematuros. Cibersegurança é um deles. Então, antigamente, cibersegurança era uma coordenação ou um grupinho de pessoas dentro de tecnologia. Hoje, se você for falar sobre cibersegurança, é uma indústria inteira que se tem a respeito do tema. Análise de dados, na minha visão, também é a mesma coisa. Ou seja, tinha ali os pequenos grupos, né, de pessoas que trabalhavam com isso. Custava caro na época você ter ferramentas de alta performance, e hoje você, no seu CPF, você consegue já utilizar sem grandes custos, pelo menos nos modelos mais genéricos. Desde então venho trabalhando com isso, já fundei empresa, já tentei o mundo do empreendedorismo, foi um desafio enorme, aprendi bastante. E hoje estou num dos maiores grupos de meios de pagamento do mundo, lidando com esse desafio de colocar a gestão de riscos, a prevenção a fraudes, prevenção à lavagem de dinheiro, dentro de uma perspectiva estratégica, né? A gente tem um mindset muito evidente de que eu tenho que ajudar a empresa a fazer negócios e fazer negócios de maneira segura. Então, a empresa está ali para gerar valor e eu estou ali para proteger esse valor. Então, a gente tenta somar essas duas perspectivas, é o meu desafio atual. Bacana. E o que mais te atraiu nessa área de fraude, risco? Né? O que mais te chamou a atenção e o que faz você hoje focar nessa área? Cara, você sabe que a forma como você vive hoje, ela está muito mutável, né? Ou seja, nos últimos 5 anos atrás você tinha um comportamento que é completamente diferente de hoje. Sim. E daqui a um ano provavelmente vai ser diferente, porque você vai ter outro nível de experiência, outro nível de conexão. E eu percebi na linha do tempo que, independente de como seja o contexto, sempre alguma coisa pode dar errado. Uhum. Né? E por ter essa incerteza, você precisa da área de riscos. Então, você precisa de ter alguém ali qualificado para determinar e mensurar essa incerteza. Então, vamos quantificar essa incerteza para verificar se eu tenho a chance realmente de ter esse problema ou não. Então, a gente viu muitos casos no mercado que contar com a sorte não vale a pena, né? Ou seja, sempre custa muito caro você recuperar diversas situações. Então, isso dentro de várias perspectivas. A gente viveu durante a pandemia para cá, teve uma maximização enorme na questão do digital, da questão da multi-channel, né? Ou seja, você está conectado a toda hora em qualquer lugar, e você vê que as empresas tiveram que ter essa movimentação muito rápida. Uhum. E aí você vê muita infraestrutura caindo, você via muita dificuldade das pessoas estarem conectadas, e hoje a gente tem um grande dilema. Volta pro presencial, fica no híbrido, fica 100% remoto. Isso tem riscos envolvidos, ou seja, a performance da empresa está garantida, a segurança, a propriedade intelectual está protegida. Então você tem uma série de situações que você precisa estar atento, e eu me apaixonei por isso, de realmente ser útil, e eu adoro me sentir útil, de virar para quem está fazendo negócio e falar: olha, você pode fazer esse negócio, mas toma cuidado com isso. Ou, olha, definitivamente isso não vai ter condições de ser feito, porque isso traz determinados impactos que podem custar mais caro do que o próprio retorno. Então, eu vejo que foi isso que me chamou a atenção, e fraudes hoje, né, de maneira inerente, todo mundo fala qual que é a melhor recomendação que a gente dá para o cliente, né? Qual é o próximo movimento que o cliente vai ter? Tentando prever a preferência, né, literalmente, que o cliente vai ter. E para fazer isso, cara, você precisa entender o comportamento. Sim. Então, trabalhar com prevenção a fraudes é a mesma coisa. Só que o pessoal de marketing e de vendas, etc., eles estão tentando prever o comportamento esperado. E eu estou tentando prever o comportamento inesperado. Então, quando você soma isso, e hoje você tem muitos dados, você tem dados de log, você tem dados transacionais, cadastrais e etc. E poder usar a tecnologia, análise de dados com densidade de dados. Antigamente, vamos tentar usar determinado método, aí você não tem os dados, aí não tem dados suficiente, é quebrado. E hoje você tem muita quantidade, então a chance de você fazer muitas coisas legais é gigante. Então, eu me interessei, me interesso e continuarei interessado justamente pelo fato de que as coisas podem dar errado. Então, é por isso que eu quero estar lá para ajudar a prevenir, né? Talvez evitar é um exagero, mas prevenir a fraude, prevenir situações, mitigar risco, e caso aconteça, qual é a melhor resposta que você dá para isso? Eu acho que eu costumo dizer que ou você conhece os riscos que você tem, ou você vai gerenciar a crise. Então não tem outra medida, você vai passar por algum momento de dificuldade. Então, eu acho que o que fortalece uma empresa, o que traz vantagem competitiva para ela,
é a forma como você responde a determinadas situações, e a área de prevenção, riscos, etc. tenta antecipar isso. A gente adiantou um pouquinho, você já trouxe alguns elementos de uma pergunta que eu ia fazer, porque um dos pontos que você colocou, né? A galera do marketing tá aí e é um hype você Sim. usar análise de dados, usar GNI, usar tudo para o marketing, para você vender mais, para você conseguir atrair o cliente, fazer um cross-sell, fazer um upsell. E quando a gente fala de dados, esses são os exemplos que mais aparecem, né? Para quem não está familiarizado com a área de risco, com gestão de risco, gestão de fraude, quais são os principais desafios desse trabalho? Né? O que é esse setor? Quais são os desafios e em que setores a gente entende que essa gestão de fraude ela é mais importante? Perfeito. Hoje? Bom, gerir riscos, então, é você tentar quantificar uma incerteza. Ou seja, é incerto que você vai perder dinheiro numa operação? É incerto. Mas se for o caso de você perder, quanto que vai ser? Ou qual é a chance de você perder dependendo do seu movimento? Então, é isso que a gente tenta fazer. É identificar um contexto. Às vezes o pessoal fica enviesado em dizer que gestão de risco é só para o mercado financeiro. Sim. E não, às vezes você tem gestão de riscos na indústria, e já falando um pouquinho de setores na indústria, na saúde. Você não pode dar um diagnóstico errado, um medicamento errado, justamente pelo fato de você precisar avaliar corretamente aquele cenário. Então, gestão de riscos é isso, é entender o cenário que você está, entender aonde você quer estar, qual que é a sua estratégia, qual que é o seu objetivo, e baseado nesse objetivo e seu contexto, aquilo que pode dar errado no meio do caminho. E tentar avaliar, caso dê, se é um impacto muito grande, se é pequeno, qual que é o investimento para você mitigar isso. Às vezes você pode fazer um movimento que você vai perder 100. Para você controlar isso, custa 120. Então você fala, opa, talvez valha a pena você correr o risco de perder. Agora, se você percebe que controlar, se antecipar e etc. custa 50, poxa, então isso já paga a conta e todo mundo fica feliz, né? Então, é isso que é gerir riscos, é você tentar antecipar as incertezas ou tentar quantificar a incerteza em determinado contexto baseado num objetivo. Qual que é os principais desafios para fazer isso? Na minha visão, é cultura. A companhia ou as pessoas entenderem que as coisas dão errado. E que não dá para você contar que eventualmente olhar para os seus pares e falar, olha, ninguém faz isso, ninguém se preocupa com isso. Então, talvez aqui tenhamos uma oportunidade de ganhar vantagem competitiva. Então, você não investir em riscos, você está em algum nível investindo, ou você está apostando na sua desvantagem competitiva. Porque em alguns momentos você pode ter situações na qual, para participar de uma operação, para participar de um contexto, você precisa estar pronto. Você precisa ter a sua estrutura de governança, de gerenciar bem os seus riscos de cibersegurança, de continuidade de negócios, de fraude, de resiliência e por aí vai. Se você não tem isso, você está fora. Sim. Então eu acho que a cultura é um principal ponto que você tem como desafio. O outro segundo desafio que eu coloco que é muito evidente, e aí eu coloco que é muito pelos vícios dos últimos décadas que o tema traz, né? Ainda a gente se vê muito enviesado a identificar riscos baseados em entrevistas. Então eu vou na área, eu identifico lá, me diz aí como é que é o seu processo. Olha, poxa, entendi, agora eu percebi que pode dar errado aqui, aqui, aqui. Então vamos tentar avaliar essa chance de dar errado e por aí vai. Ao ponto que, hoje, dado tantos cenários que a gente já viveu, tanto benchmark que a gente tem, tanto acesso à informação que a gente tem, você vai fazer uma operação de logística, você já sabe mais ou menos os riscos inerentes a essa atividade. Você não precisa entrevistar ninguém para saber que esse risco em algum nível tem. Então você pode antecipar esse processo de entrevistas, etc., tentando já quantificar baseado nos dados que você tem. Será que você não tem dados já suficientes para quantificar se aquilo é muito recorrente ou não? Se aquilo está muito arriscado ou não? O sistema X está perto da sua capacidade total na maior parte das vezes do dia ou não? Então você tem hoje condições de estabelecer métodos de monitoramento, etc., que sejam mais automáticos. Então eu acho que os vícios dos profissionais de riscos, quando não observam essa capacidade de automação e monitoramento, e enviesam tudo para entrevista ainda física, etc., é um desafio. E aí isso reverbera na cultura. Porque todo mundo entende que é algo burocrático, que é algo que está distante da discussão de produto, está distante da discussão
de negócio propriamente dito. É porque a visão que você tem, você sempre teve, é que risco, né, sempre foi custo e burocracia. É isso. É isso. É isso. E a gente tem que transformar isso no investimento. Ou seja, se a gente vê o esporte, muitas empresas e muitas equipes investem pesado em análise de dados hoje. Para identificar qual a melhor performance do jogador dependendo da tática, qual a melhor performance do jogador quando você substitui alguém, ele cai de rendimento, ele maximiza, não o jogador que entrou, mas os outros se adaptaram a esse movimento. Então isso tudo são análise, é uma equipe de análise que está tentando prever as possibilidades de dar certo ou errado. Então eu vejo que isso tem que ser transformado, a gente tem que se posicionar de um jeito diferente. Olha, faça esse movimento que você está pensando estrategicamente, mas cuida para que isso não aconteça. Você vai ter ganho de escala, você vai ter tração e a sua reputação está protegida. Então você não vai ter problema com relação a isso. Quanto mais você se antecipa aquilo que pode dar errado, você pode se posicionar de forma antecipada, né? Ao ponto de se falar, nossa, como é que eles sabiam que poderia dar errado e eles estavam prontos para esse cenário? Poxa, porque a gente sempre contou que poderia acontecer e a gente estava preparado para isso. A gente entendeu que isso não era um custo, mas um investimento necessário para ganhar tração quando fosse necessário, entendeu? E sobre setor, eu acho que todos, cara. Cara, todos. Até em casa, cara, a gente tem que gerenciar o risco, a gente não esquecer algumas datas, tá certo? Então, você tem que gerenciar o risco de não chegar atrasado no compromisso que você fez com seu filho, entendeu? Você tem que, no mundo financeiro, corporativo de maneira geral, saúde, não dá para você ter diagnósticos errados, e a gente tem aí diversas incertezas com que a pandemia trouxe depois, né? Então, eu acho que hoje todos os setores são importantes, mas se fosse para mim enumerar o que gera mais impacto, na minha perspectiva, para a sociedade, eu acho que o setor financeiro, sem dúvida, que gera um impacto negativo para todo mundo. A gente tem visto aí as bets, tá certo? Não tenho nada, não sou contra, mas também não tenho nenhum ponto a favor. Então a gente tem que tomar cuidado, como isso influencia o consumo do público. Isso gera diversos efeitos sociais importantes. Então o mercado financeiro, sem dúvida, é um mercado que precisa estar de olho, precisa ser bem controlado. Saúde, super importante. Eu acho que transporte é super importante, dependendo da cidade para e ninguém produz. E eu acho que hoje a gente vive um cenário macroeconômico extremamente sensível, né? Ou seja, essas questões geopolíticas que trazem muitas incertezas de forma inerente, implícita, melhor dizendo, que a gente não sabe, não é tão evidente, mas uma guerra pode influenciar o custo de alguma coisa que a gente necessita aqui. Então, eu acho que geopolítica, financeira, saúde e transporte são os principais, na minha visão. Bacana. E tem uma questão, você citou cultura, né? Eu acho que tem uma questão de educação mesmo, de como funcionam como que funciona essa área de risco e como que você mitiga risco e que isso não é mágico, né? Não. Eu vejo que tem um problema quando a gente fala de modelos de fraude, por exemplo, né? A fraude, ela não é o comportamento esperado numa transação, né? Então, quando você está fazendo uma venda, por exemplo, você não espera que tenha mais fraudes do que vendas que não são fraudes. E isso torna os modelos, né, de detecção de fraude modelos mais sensíveis, né? Então, você tem uma questão de, você vai ter muito falso positivo, você vai ter que entender como que você trabalha com esses falsos positivos. Então, acredito que esse ponto que você colocou de cultura, né, de você entender que não é só custo, né, não é só burocracia, mas entender também como funciona essa mitigação de risco, como funciona esses modelos de detecção de fraude, de detecção de risco, também é um negócio importante, né, para o público. Definitivamente. E uma estratégia que a gente vem adotando aqui, tem dado certo, a gente tem que estar falando a linguagem de produtos. Ou seja, quando você fala sobre prevenção a fraudes, você está falando intimamente sobre a jornada do cliente, sobre a jornada do usuário final. Então, um processo de biometria no onboarding, um processo de MFA durante uma transação, um monitoramento de geolocalização do dispositivo que ele vem usando e tudo aquilo que tem dentro do dispositivo, vai trazer mais segurança e tem que ser fluido. A gente, como usuário, a gente quer isso. Então, a gente quase não percebe os logins que a gente faz, porque hoje a biometria, às vezes, do próprio dispositivo garante isso. Então, como é que você traz esse assunto não como um atrito na usabilidade, mas como
vantagem competitiva. Sim. Ou seja, o nosso produto é mais seguro. Então, a gente tem visto já o comercial utilizar isso como uma alavanca para justificar o valor agregado. Além da experiência e a conexão e facilidade que eu dou para resolver a tua dor, ainda te protejo. Então, é um ativo, definitivamente. Então, quando você aproxima e entende a prioridade de produto da empresa, você está falando sobre estratégia, você está falando sobre alocação de budget. Então, você tenta encaixar todos esses pontos, não na perspectiva, olha, eu estou aqui para tentar bloquear. Não. Eu estou aqui para deixar mais seguro. E como é que você pode se usufruir disso? Se você tiver essa solução ou esse modelo implantado, talvez você possa facilitar uma transação. Porque a chance de ser aquela pessoa fazendo aquilo é altíssima. Então você gera menos atrito na jornada, Sim. você gera economia no consumo de alguns recursos. Na hora de prevenção a fraudes, além de proteger, ela pode otimizar, né? E você falou um item super importante. Os modelos de prevenção a fraudes são sensíveis. E o número de falsos positivos normalmente é um desafio. Então, como é que você cria essa estratégia para criar o menor atrito possível? Os eventos de fraude baseado ao total de transações é um percentual baixíssimo. Então, você não tem densidade igual você tem de consumo. Ou seja, eu consigo prever qual que vai ser o seu próximo movimento de consumo numa quarta-feira, se você estiver na Paulista. Ou seja, dá para prever se você realmente sempre esteve na Paulista, sempre nesse mesmo horário, então dá para saber mais ou menos o que você faz. Agora, a fraude é aquilo que você comentou, é o inesperado. E a gente tem pensado e refletido muito sobre estratégias de como eu crio grupos de controle e dentro desses grupos de controle eu consigo identificar com maior sensibilidade aquilo que eu posso aplicar para todo mundo. Então, não é só o modelo, não é só sair apertando código, não é só sair desenvolvendo. Você precisa entender do negócio, definitivamente do negócio. Então, a gente investe, por exemplo, em modelagem. É muito mais em análise exploratória do que você correr direto para o modelo. Porque o comportamento muda. Surgiu uma funcionalidade nova. Aí, de repente, todo mundo parou de transacionar por um canal. E, de repente, isso é fraude no outro canal? Não, é mudança porque teve uma nova feature. É um canal que estava esquecido, ninguém usava. De repente, todo mundo começou a usar. Opa, é um brute force? O que é isso? Não, na verdade, houve uma mudança comercial, uma estratégia comercial. Então, é por isso que você não pode ficar dentro de uma salinha, num andar, que ninguém te vê. Então, você tem que transitar. Então, definitivamente, é sensível, tem muito falso positivo, mas você precisa entender muito do negócio para entender o quão você aceita correr de risco para encontrar o melhor modelo possível. Bacana. Você estava falando de algumas coisas, eu lembrei de um caso de uso que a gente teve na Jump, que a gente atendeu um grande varejista e ele tinha desenvolvido alguns modelos de fraude, né? E junto com uma grande empresa conhecida por fazer modelos de detecção de fraude, e o que estava acontecendo, né? Durante a pandemia, o comportamento do cliente mudou drasticamente. Então, o cara que ia na loja, agora ele estava comprando muito mais online. E o modelo não estava caminhando junto com o negócio, né? Então, demorava muito para você alterar o modelo, para ele conseguir identificar que esse comportamento tinha mudado, né? E o que estava acontecendo? Eles passaram alguns meses com quase 60% de todas as compras compras realizadas online com eles sendo bloqueadas ou na hora já falando que era fraude, cortando a compra, ou indo para uma mesa de decisão para alguém, para um humano olhar e ver se era fraude ou não. Sim. Né? Então esse descasamento aí de só pensar na tecnologia. Putz, eu tenho um modelo de fraude fantástico aqui. Tô pagando milhões para essa empresa, então tá funcionando, né? Com o descasamento disso, com essa visão de, putz, não, mudou o comportamento do meu cliente. Exato. Né? O meu cliente não é mais o mesmo. Eu tenho pessoas novas aqui no marketplace, né? E só isso fez eles perderem alguns milhões de reais aí. E isso gera atrito, né? O cliente comprou uma vez, ele foi lá, ele tentou comprar, não, bloqueada a compra, o seu cartão não passou, né? Exato.
cara tenta mais uma vez, depois ele vai para outra loja, né? Ele tá online, para ele pular para outro marketplace é muito rápido. É muito rápido, e a gente tem 352 opções na palma da mão, né? Exato. É muito rápido. E fraude tem um desafio, que eu acho que é um desafio geral isso, e está muito ligado a mindset e tecnologia. A maior parte das empresas que tem uma estrutura de fraude, que está olhando para isso, é baseado em motores com regras. Uhum. Aí você coloca lá, olha... Regras heurísticas, né? Heurísticas. Se transicionar entre as 3 da manhã e as 5, não pode ser mais do que R$500. Se você sacar R$2.000 em um determinado período, não pode. Ou se for numa região... Ou seja, você começa a determinar alguns aspectos muito rígidos e começa a criar regras a respeito disso. Tem diversos efeitos aí, inclusive na literatura recente, que dizem, né, sobre o famoso caso do gin, né? Ou seja, você cria lá uma regra porque, baseado em reclamações de cliente, determinada característica era super comum. Vamos criar uma regra para bloquear esse tipo de situação. Aí você cria um atrito tremendo com a sua base, ao ponto que seu cliente pode achar que seu produto não funciona. E troca. E ele não vai te ligar reclamando. Não. Ele simplesmente troca. Então, às vezes, você fica enviesado a dar atenção só a quem reclama. Você precisa ter um canal de atendimento para tratar chargeback, contestação, e tá tudo certo. Mas você precisa ter regras adaptativas. Olha, hoje o nível do oceano tá X, então vamos acompanhar isso. Ele diminuiu muito. Se eu olhar só uma métrica, eu vou estar perdido. Diminuiu por quê? A frequência diminuiu, foi o valor que diminuiu. Porque senão você fica enviesado a variáveis estáticas e às vezes você vê, o preço das transações aumentou, óbvio, a inflação está aumentando, o custo está aumentando, tá certo? Você tem a frequência, pode estar aumentando também num período específico. Isso não é fraude. Imagina bloquear numa Black Friday transações só porque teve maior frequência. Vai ter maior frequência, tem que entender isso. Exato. E o que é mais arriscado, e o que eu já vivi no passado e já escutei, é uma regra entrando em conflito com a outra. Porque chega um ponto que você pode criar infinitas regras, tá certo? Mas uma vai tentar bloquear a outra. Aí você está aumentando o tempo de processamento, você está aumentando ali a complexidade de manutenção, ao ponto que se uma única regra, considerando alguns aspectos comportamentais que poderiam ser previamente calculados, poderia ser muito mais inteligente. E é esse o desafio, é isso que a gente quer trazer. E a gente está fazendo um trabalho muito interessante. Eu não quero mostrar só quando teve evento suspeito. Eu estou fornecendo insumo suficiente para o business e falar, olha como que o business está se comportando. Certamente você deve ter um BI aí ou um CRM que diz a mesma coisa. Mas se você não está dizendo, eu estou aqui para te apoiar, tá certo? Então, qualquer coisa que desvie desse comportamento que eu estou te mostrando continuamente, eu vou levantar a mão, eu vou te avisar que alguma coisa está acontecendo de errado. E no mínimo eu vou estar bloqueando. Então, em algum nível tem que estar próximo do negócio. Sim. Então é um pouco disso. E você acha que o Brasil ele está na vanguarda da análise de risco, análise de fraude, ou a gente ainda tem um gap em relação a outros lugares do mundo? Olha, se você for olhar tecnologias de gestão de riscos, aí os famosos sistemas GRC que surgiram para construir essa governança de várias áreas trabalhando junto, etc., você vê que o mercado estrangeiro ele tem muito mais sofisticação nesse aspecto. E a gente tem um desafio de compra, que é a moeda. Ou seja, a moeda enfraquece bastante de você contratar ferramentas a outro nível de moeda. Então é desafiador. Então, lá fora eu vejo que eles têm mais recursos em alguns aspectos. Entretanto, a democratização dos dados, com um acesso mais facilitado, eu acho que o brasileiro, ele naturalmente, ele é mais criativo. Então, quando você compara equipes de prevenção a fraudes aqui do Brasil, quando você compara com o pessoal de fora, eu sinto que a gente já viveu mais use case. O que lá fora é teoria, a gente já viu na prática. E a prática já derivada em alguns tipos diferentes de tentativa, né? Então, acho que o Brasil ele está super à frente no que tange a adaptação. Ou seja, a gente consegue ser muito mais sensível e mais sagaz ao movimento do público. Mas em tecnologia, eu acho que o pessoal lá de fora eles têm mais opções do que a gente aqui do Brasil. Perfeito. E aí a gente está falando muito de dados, de governança de dados.
como que isso é importante para uma empresa se tornar mais segura, né? Quais são os fatores que impactam aí a experiência dos colaboradores, a experiência do cliente final? Quando Pô, você... tudo isso, Anderson, eu acho que é governança de dados. Eu vou deixar bem claro aqui para todo mundo que está vendo esse vídeo. Para mim é o principal tema de qualquer análise que você vai fazer em dados. Desde uma query simples de consolidação até a aplicação generativa ou deep learning para identificar alguma anomalia. Porque no fim do dia, independente da técnica que você use, você pode se perder. Eu dei exemplo aqui da construção de NP regras e você não saber os conflitos que elas têm a respeito. Uhum. E você tem hoje a exponenciação e democratização de dados, onde todo mundo pode acessar tudo a qualquer momento, para quem está investindo nesse tema. Só que aí você tem outras preocupações com viés, LGPD, para quem tem conexões internacionais de GDPR e outras leis que vêm para tentar o ato de regulação da inteligência artificial. Tem uma dificuldade enorme sobre esse tema, porque todo mundo ainda talvez não consiga classificar direito aquilo que traz maior risco do que aquilo que é uma simples consolidação. Mas a governança ela vem para normalizar isso. E ela vem para deixar by design muita coisa. Então, se você tem uma governança de dados adequada, você não se questiona se os dados estão bem geridos, eles estarão bem geridos. Você não se questiona, será que todo mundo está acessando só o que deveria estar? Provavelmente sim. Você não vai se questionar, será que o aspecto da objetividade a respeito de LGPD vai estar tratado? Ou seja, já tem aqui anonimização, criptografia quando é necessária, etc. Porque no fim do dia, para quem for trabalhar com modelagem, machine learning, etc., ele vai estandarizar isso, ele vai quantificar isso de maneira que ele não precisa saber o nome de ninguém para fazer isso. Então, eu acho que a governança é um tema que, na minha visão, se assemelha muito à arquitetura de software. E eu vejo que as empresas que se deram melhor nesse universo é quando investiram pesado nesse assunto. Porque senão as pessoas vão contratando pessoas com expertise diferentes, cada um que vem vai fazer do seu jeito. Aí quando você vê, você tem tecnologias às vezes até distintas, usando os mesmos dados, armazenando os mesmos dados em locais diferentes, e aí o custo aumenta. Então quando você tem uma desorganização a respeito disso, você tem dificuldade de reportar o regulador, você tem dificuldade de reportar o cliente. Tive um incidente, eu tenho que ser rápido para avisar ele. Uhum. Então, tudo você aumenta em custo. Você precisa contratar uma equipe voltada só para isso. Ao ponto que se a governança estiver bem feita, você vai saber exatamente onde aconteceu, quando aconteceu e por aí vai. Então, governança para mim é igual otimização de investimento. Quando você investe nisso, você cria guidelines importantes para que ninguém reinvente a roda. Tem aqui um driver. Eu vou investir na criatividade. Eu vou investir de fato na solução do problema e não em inventar um jeito diferente de armazenar dados, que na maior parte das vezes vai ser redundante, na maior parte das vezes vai custar mais. E você tem aqui uma camada importante de governança, que às vezes as pessoas que estão nessa camada de governança não têm entendimento profundo sobre dados. E aí começa a determinar regras que aumenta só o custo de você investir nesse tema. Então quanto mais você estiver próximo e a governança traz isso para o meio da mesa, melhor é. Então a governança de dados para mim é mais importante em alguns momentos do que a própria modelagem, porque senão você vai estar modelando algo desnecessariamente, porque talvez alguém já fez isso e você que não sabe, entendeu? Então eu acho que é muito importante. Tem um negócio bem bacana que você fez na Edenred, logo que a gente começou a conversar quando você estava lá, que a gente fez uma reunião e você trouxe muito a questão da cultura e da alfabetização de dados. Sim, sim. Né? E aí até eu fui lá, a gente fez uma sessão com o time de prevenção à fraude, risco e lavagem de dinheiro também, e foi bem bacana essa visão de, olha, o pessoal que já trabalha com dados, o pessoal já está com a mão na massa, mas a gente precisa aterrissar e todo mundo tá no mesmo lugar, né? Como que você vê essa questão da cultura de dados, da alfabetização de dados dentro não só da Edenred, mas quais são os cuidados que você acha que as empresas têm que ter nesse aspecto? Eu acho que a alfabetização de dados é extremamente fundamental porque você equaliza alguns conceitos
que não precisam ser mais explicados. Então, quando você fala sobre a importância de você comunicar storytelling, por exemplo, você vai ser mais assertivo na hora de você apresentar os seus resultados. Quando você começa a equalizar para que as pessoas precisam entender o seu público, precisam entender melhor o objetivo de negócio ou o problema de negócio que precisa ser resolvido, você está ensinando aquela pessoa, tecnicamente ela sabe fazer. Sim. Mas você está ensinando ela a gastar energia naquilo que é relevante para aquele momento. A gente não só onde eu estou hoje, mas no passado, já vi várias situações da pessoa amar sair codificando. E escuta o problema pela metade, sai codificando, faz um monte de coisa, e aí a pessoa fala, mas não era isso que eu queria. Mas eu queria só a média, né? Por mais absurdo que seja, mas é só a média, eu queria saber o volume. Ah, pô, eu não tinha entendido isso. Eu falei que você não terminou você não esperou eu explicar o que eu precisava. Então, aí você cria barreiras e frustrações. Quando o seu público não entende dados, ele dificilmente vai entender a forma como você está apresentando aqueles resultados. Ele dificilmente vai entender a sofisticação e a inteligência que está investido naquilo, porque é só um resultado. Sim. Ao ponto que as pessoas que produzem esse resultado vão ter dificuldade de conectar com o seu público. E aí, quando você vai discutir sobre investimento, sobre o que você precisa ser feito, ninguém se entende. Então, cultura e letramento sobre dados é muito mais do que você saber fazer uma query, fazer um código, uma proc, alguma coisa nesse sentido. É saber, cara, eu entendi bem o meu problema, eu qualifiquei bem os recursos que eu tenho, eu entendi melhor a base que eu tenho, eu estou aplicando o melhor método possível. Eu costumo brincar, sofisticação não é inteligência. E não são sinônimos, tá certo? Eu prefiro investir em inteligência. E quando eu tenho algo inteligente, eu resolvo o problema do negócio. Se eu perceber que a solução do problema precisa de uma sofisticação específica, vamos atrás. Mas eu preciso de velocidade. Então, a gente precisa calibrar muito bem o entendimento do problema e a solução que eu entrego. E se eu não tenho uma perspectiva de como funciona governança de dados, de storytelling, tipos de dado, problemas que pode ter, etc., eu estou criando eu estou investindo na ansiedade das pessoas. Então a gente precisa dar uma acalmada, respira. Você vai fazer 500 mil dashboards, tá tudo certo, mas vamos entender qual é o mais importante hoje. E vamos deixar de satisfazer as nossas próprias vontades de criar painéis coloridos e ultra sofisticados ao ponto que o cara de negócio só queria saber a variação de um mês para o outro, sabe? Então é um pouco disso. A gente vê muito número. E uma experiência pessoal minha, e quando eu vejo vários dashboards, eu já fui consultor e passei por diversas empresas, você vê pouco número que avalia a variação, cara. Você vê muito número que você tem lá a visão consolidada, gráfico de pizza, que, pelo amor de Deus, se for usar, desista, assim, não deveria nem existir isso. Você tem alguns gráficos de concentração, etc., mas não tem ninguém avaliando a variação, que poderia ser um número. A gente tá bem ou não tá? Ah, deu 100. É bom ou ruim? Aumentou ou diminuiu? Está numa tendência de queda ou não? Ou é um ponto fora da curva? É um outlier, então vamos desconsiderar porque talvez seja um período ruim ou muito bom. Não dá para esperar que vai ser assim para sempre. Então, quando você avalia simples análise, né? Análise univariada, ou seja, como é que você faz esse olhar de variação, já às vezes é muito mais rico do que um painel que, nossa, tem muitos recursos gráficos e exporta e tal. E no fim do dia, você só dá atenção quando você cria e quando você tem que dar manutenção, porque você percebe, puxa, dá trabalho dar manutenção nisso. Então, acho que a cultura foi fundamental e hoje a gente é muito mais crítico e equilibrado no sentido de investir naquilo que realmente traz valor. Porque senão eu vou estar prevendo muitos cenários e alguns cenários não são aplicáveis. Única e exclusivamente porque eu entendi o negócio. Olha, esse cenário não é aplicado para esse negócio, mas para outro é. Então, vamos equilibrar aqui. Então, a cultura e o letramento é importante por conta disso. Você dá contexto para as pessoas. Bacana. E isso é importante em todos os níveis, né? E para todas as decisões da empresa, não só para fraude e risco. Estava conversando com um cliente há algum tempo atrás, há uns meses atrás, e ele estava contando a história da empresa, né? A gente não conhecia bem a empresa dele ainda. Ele falou, olha, a gente tem um negócio aqui que foi que tá difícil porque durante a pandemia a gente teve um aumento muito grande das vendas, né?
E depois da pandemia a gente não conseguiu mais bater as metas, né? Então a gente está abaixo. E, pô, mas vocês estão abaixo? Como que tá o número em relação ao que era antes da pandemia? Não, tá muito parecido ao que era antes da pandemia. Então, assim, não entendeu o comportamento de falar, não, a pandemia foi só um caso isolado, né? Então, olhar o número pelo número não adianta. O cara tem que entender o objetivo daquilo, entender o que o negócio tá trazendo de diferente. E eu já tive uma experiência no passado onde a gente começou a mostrar que o número de frequência de fraude estava aumentando. Uhum. Aí a primeira reação foi, nossa, tá piorando o cenário? Eu falei, não. Na verdade, a gente está identificando mais. Identificando as fraudes. Então, isso é bom. Ou seja, a gente talvez esse mesmo número de fraudes não estava acontecendo, ninguém sabia. E agora a gente está tendo capacidade de se preparar melhor a respeito disso. Então, o número por si, ele é um número. Você precisa dar contexto, você precisa dar perspectiva. Ele é bom sobre qual perspectiva? Porque senão as pessoas tomam decisões erradas. Igual o exemplo que você deu. Superei minhas metas, né? Foi muito bom. Vamos investir mais em estoque. Exato, vamos. Porque, agora as vendas vão continuar assim. Bombando. E aí o estoque fica parado. Aí deprecia. Aí você se perde tudo. Entendeu? Então, percebe que a análise de dados e gestão de riscos é parte disso? Tá em tudo, cara. Tá na cadeia produtiva como um todo. Então, as tecnologias estão cada vez mais inteligentes, né? Ou seja, de trazer agentes já embarcados e indicadores e já recomendações, olha. Talvez um agente em pouco tempo vai equilibrar isso. Olha, eu estou reparando que aumentou, mas não sei se é para comemorar ou ficar desesperado, porque me parece ser um outlier esse período. Me justifica, se tem algo que justifique, esse aumento repentino. Se tiver uma justificativa, talvez a gente tenha a causa e consequência, tá certo? Então você precisa ter muito cuidado, senão você cria uma estratégia, um investimento, e você vai se frustrar muito. E eu vejo que a frustração limita investimentos, porque ela é tão proporcional à expectativa inicial de investimento. Sim. Vamos investir em IA, machine learning e um monte de coisa, etc. Aí depois você não consegue mostrar nada concreto, porque você ficou ali muito na exploração e etc. Não conectou com o que o negócio precisava. Então, quando você tem esse equilíbrio muito bem definido, você tem maior chance de agregar valor para o negócio. Bacana. E ser menos reativo e ser mais presente. Bacana. E a gente está falando da cultura, está falando do conhecimento que as pessoas têm que ter, dessas análises. Um dos seus desafios é estruturar esses times de risco, de fraude, de lavagem de dinheiro. Como que são compostos esses times? Como que as empresas têm que estruturar esses times? E esse time tem que ser interno, esse time pode ser externo, pode ser um parceiro, ou pode ser uma combinação dos dois. Como que você entende que tem que ser o time de risco, de análise de fraude, de lavagem de dinheiro? O que eu vou falar aqui é muito baseado na minha visão, tá certo? Não é nenhuma bala de prata e, pelo amor de Deus, isso não se aplica a todos os casos, precisa avaliar o contexto. Mas tem que ser multidisciplinar, definitivamente. Você pode até ter uma cultura data-driven, mas você tem que ter alguma pessoa que entenda, que tenha um feeling mais de conexão com pessoas. Porque a fraude ou alguns riscos, eles não têm... A causa, às vezes, não tem nada a ver com um comportamento. Uhum. Tem a ver com uma fragilidade de relacionamento. Ou seja, se você tem aqui uma fragilidade, você percebeu que aqui, tá esquisito essa proposta, tá esquisito essa oferta, ou esse cenário aqui demonstra muita fragilidade, tá esquisito isso. Então você já está antevendo que pode ter um problema futuro naquele contexto. Então você precisa agir e você não analisou dados, você só foi de feeling, ou seja, você captou aquilo de escutar a área de negócios, né? Ou quem reclama quando não reconhece uma transação. Deixa eu entender um pouquinho melhor. Já teve inúmeros casos que às vezes o cliente não reconhece uma compra e na verdade foi o parente dele próximo que fez a compra e ele que não sabia. Então você precisa ter toda essa calma. Fala assim, olha, tá dentro do que você consome normalmente, inclusive tá próximo da sua residência, mas não fui, olha, tem certeza? Você tem alguma filha, algum filho mais ou menos nessa faixa etária? Poxa, eu tenho. Aí a pessoa fala, poxa, é verdade, não esquece. Então realmente deve ter sido aqui dentro de casa.
Então você precisa ter equipes multidisciplinares. Eu acho que você tem que ter um equilíbrio. Sem skill técnico, você não vai longe. Tá. Então você precisa ter pessoas do seu time que tenham letramento de dados e tenham capacidade técnica de entrega. De você capturar uma base, fazer engenharia, fazer qualificação, fit engineer e colocar análise de dados para acontecer e, sobretudo, como você apresenta. Normalmente são expertises diferentes. Se você tem alguém que olha o todo, maravilha. Mas tem que ter expertises diferentes, desde quem prepara, analisa e apresenta. Então a gente tem tentado trabalhar para que tenhamos pessoas em todas as posições, que entenda o negócio, o cenário, não necessariamente sabe mexer em dados, mas entenda o contexto, entenda do negócio, entenda de engenharia, entende de análise de dados e aí vários tipos de técnica e apresentação de dados. E, sobretudo, alguém que venda isso. Senão você vai ser um super especialista que ninguém te entende. Também não adianta nada. Traduza isso para a linguagem. Para as outras áreas, né? Para a linguagem. Se você pegar a área de produto... Por isso que é importante, cara, você estar bem perto de produtos. Porque eles aprovam budget, cara. Eles aprovam. Então você tem que estar perto deles para ver qual que foi a dor que ele explorou. Para você estar avaliando se o que você está propondo tem correlação com o debate. Senão você está trazendo uma necessidade de preocupação e investimento irrelevante, tá? E o que acontece na maior parte das vezes é que as áreas de riscos e back-office não conseguem vender isso direito. E aí não tem budget. E aí não é o que a empresa não tenha budget, ela tem. Só não soube apresentar direito, então você precisa ter isso. Outro movimento que a gente fez é riscos, prevenção a fraudes e PLD. Cara, é a mesma temática. Então a gente está construindo um hub que junta essas duas estruturas. Cada um com seu viés, um tem uma perspectiva para identificar eventuais lavagens de dinheiro e outro fraude. Mas a inteligência e os dados são os mesmos. Então, a gente está criando um núcleo de inteligência onde faz a ingestão de dados, o tratamento, enriquecimento, etc. E os modelos que tentam identificar alguma anomalia têm classificações possíveis para ser para ambos ou só para um. E aí os analistas se aprofundam nisso, nessa perspectiva. E se já aconteceu de identificar uma fraude e falar, não, mas isso também configura lavagem de dinheiro. Então você não precisa ter o mesmo esforço duplicado. É a mesma inteligência e você ganha escala. Porque você tem pessoas trabalhando cada vez mais entendendo o negócio, entendendo o que não é razoável, para avaliar, é uma fraude ou é uma lavagem de dinheiro. E te digo, a gente já não está num mundo mais de lavagem de dinheiro só em câmbio, em fraude só em horários alternativos ou em locais esquisitos. Não, tá no meio do normal. Então é muito difícil você capturar. Então são pequenos movimentos sensíveis que você precisa estar atento. Então a gente criou esse núcleo de inteligência. A gente colocou uma outra área próxima dessas duas que a gente chama de prevenção digital. Que a gente está avaliando uma outra camada da experiência do usuário, além da transação. É a aplicação. Então a gente começou a olhar o comportamento de uso da aplicação. Então a gente consegue hoje já determinar a anomalia de comportamento antes da transação. Se o cara tá mexendo no aplicativo num horário estranho, se ele não... Ou se do mesmo aplicativo... Tirou a biometria, sei lá. Tirou da biometria, do mesmo aplicativo teve acesso a 10 contas. Esse aplicativo tem um GPS spoofing, ou seja, você começa a colocar outros conceitos como Dive Fingerprint. Você começa a avaliar o contexto onde ele está inserido. É uma farm de fraude que está ali. É alguma coisa esquisita. A geolocalização mudou muito. Essa conta começou a ser usada no celular em São Paulo. De repente ela está sendo usada por outro celular, uma região muito distante. Será que está tendo compartilhamento de credenciais de acesso? Como é que está acontecendo isso, né? Então, tem alguma API que a gente eventualmente não se atentou à segurança? Porque às vezes a gente fica enviesado. Não, é a interface do usuário que está com problema. Não, às vezes é a API que está com problema, que está com falta de segurança. Então, a gente colocou essa área para juntar a expertise de log, dark web e etc. para tentar antecipar o comportamento transacional. E quando você soma esses dois, você tem um risk rate mais legal. E aí você pode influenciar na jornada do cliente. Pô, a pessoa sempre usa do mesmo acesso, ele sempre fez o MFA, ele está consumindo com a mesma loja de sempre. Pô, a chance de ser o Anderson é gigante. Então talvez a experiência seja mais fácil. Tá aqui, ó, tá liberado. Pô, agora tá esquisito, né? Você tá transacionando numa região que não é normalmente... Então vou exigir o MFA, biometria.
Então, você começa a cadenciar o que antes você exigia sempre, talvez você comece a exigir naquele cenário de maior risco. Então, e aí é onde você conecta os parceiros. A Jump é um parceiro nosso, você tem outros parceiros que têm o expertise. Não dá pra gente abraçar o mundo. E você precisa ter escala. E eu acredito muito numa relação de conexões, de cocriação, onde cada um dentro do seu expertise. Então, eu não preciso ter um especialista de modelagem de deep learning. Eu posso ter um parceiro, mas o conhecimento de negócio é meu. Então, a gente constrói juntos, a gente vem evoluindo passos largos a respeito do tema. Hoje, dentro do grupo, a gente tem uma relevância muito importante de inovação, sobretudo. De, poxa, legal o que vocês estão montando, legal o que vocês estão fazendo. Então, isso já reverbera em novos investimentos. Então, eu estou gerando valor, cara. E é esse o mindset que tem que ter, né? Ou seja, eu tenho que saber vender muito bem aquilo que eu preveni. Porque isso é um custo de oportunidade difícil de mensurar. Qual que é o ROI de investimento de uma estrutura de prevenção? Se nunca nada aconteceu, eu fiz um ótimo trabalho, tá certo? Mas qual foi o retorno sobre isso? Não é só regulatório, entendeu? Então, você me ajudou a ter o cliente ter mais confiança comigo, a gente foi mais presente com ele, eu pude participar desse deal porque a gente tem uma estrutura bem estabelecida, então a gente se diferenciou além do preço. Percebe que tem bastante coisa envolvida, então ter parceiros é fundamental, porque eu não vou saber de tudo e nem tenho essa intenção. Então conhecer parceiros que ajudem a gente a ter escala e tração, ao mesmo tempo juntar inteligência para ter a menor redundância possível. Então é isso que a gente tem feito. Muito bom. E falando um pouquinho, a gente já falou muito de tecnologia aqui. O que você acredita que o futuro pode trazer ainda de benefício para essas áreas de prevenção de risco, fraude, de lavagem de dinheiro? Cara, eu ainda acredito que as coisas podem dar errado. E sempre vão ter a chance de dar alguma coisa errada, tá certo? Seja hoje, no futuro e tudo mais. Eu acho que eu vou dar uma visão de futuro um pouquinho, não sei se é tão distante, né? A gente está numa velocidade tão incrível. Sim. Mas um futuro um pouco diferente do que a gente vive hoje. Eu acho que em algum momento a gente vai ter um único hub de serviço, cara. Um único hub de serviço. Que você pede para esse mesmo hub comida, que você pede para esse mesmo hub transporte, que você faz pagamentos dentro desse mesmo hub. E então eu acho que o futuro vai exigir que as pessoas talvez não tenham o hard skill de modelar, mas de resolver problemas. Então hoje, e as décadas que se passaram, a gente estava muito dentro da perspectiva de eu, companhia, com os meus clientes. Isso é presente, eu tenho que protegê-los. Só que eu já percebi que um player de mercado, que às vezes é meu concorrente, ele pode estar me penalizando por algum motivo. Ou eu posso estar penalizando ele por algum motivo, porque aconteceu uma fraude lá que desagou aqui, ou aconteceu alguma coisa aqui que desagou lá. Então acho que a visão sistêmica cada vez mais vai ser presente. Então a gente já vê alguns movimentos do regulador, né, Banco Central, de fomentar o compartilhamento de informação entre as instituições. Sim. Então eu acho que em algum momento esse hub de inteligência vai acontecer. Então quanto mais a gente estiver preparado... Da mesma forma que começou no Open Insurance, no Open Banking. Exatamente. Daqui a pouco vai ter esse Open para todo mundo. Então eu acho que as empresas vão deixar de pensar em experiências segregadas e vão começar a pensar mais em infraestrutura. Tá. Acho que em algum momento a gente vai poder pagar para você um bem sem necessariamente usar um meio tradicional. Transfiro para você direto o valor daquele ativo que eu quero. Só que alguém dentro de uma infraestrutura está observando se isso é razoável ou não. Seja para lavagem de dinheiro, seja para prevenção à fraude, porque vai chegar uma hora que você vai reclamar para quem? Então eu acho que o que vai trazer segurança são os protocolos que estão por surgir, que esse protocolo tenta rastrear a origem do dinheiro, a frequência, em quantas mãos esse dinheiro, ou quantos pockets esse dinheiro passou. Então eu acho que em algum momento a gente vai ter cada vez mais abordagens integradas. A prevenção à fraude não vai ser um departamento segregado, ele é dentro do business. Ele é tão importante quanto uma recomendação de compra é recomendar ou avisar que algo está errado. E a gente já vê carros autônomos hoje, certo? E o carro autônomo está gerenciando o quê? O risco de bater. Sim. Até chegar a um objetivo. Então hoje o carro autônomo já é uma gestão de risco online, visando proteger o indivíduo que está ali dentro até chegar ao seu objetivo.
Ou seja, não é um agregado, é parte da experiência. E sem isso não ia ser possível. Então hoje eu acho que o cálculo é o melhor exemplo possível do que o futuro nos reserva. Ou seja, a gestão de riscos fazendo parte da experiência completa do usuário. Hoje, quando a gente pensa no carro autônomo, eu nunca tive experiência, tá? Eu acho que seria muito legal, mas ninguém está se preocupando se dentro do carro vai ter um entretenimento bacana. O carro é igual, mas está todo mundo se preocupando se é seguro. Se é seguro, se ele vai bater até o final. Ou seja, é materialização, cara, de como o risco se tornou tão importante quanto a experiência. Então eu vejo que o futuro a gente precisa estar atento a resolver problemas. E como que você coloca esses problemas no conceito online da coisa. Hoje eu tenho um problema, preciso de uma solução hoje. Amanhã é outro problema, preciso de outra solução amanhã. E como é que você conecta isso tudo? No fim é profissionais ou pessoas que saibam resolver problemas. Porque tecnologia por tecnologia, em pouco tempo, é até um risco, né? Tem muitas pessoas que se hoje, você cortar o ChatGPT ou essas derivadas todas da generativa, eu apostaria que a produtividade de algumas pessoas vai cair para mais da metade. Porque acho que já criou uma dependência, inclusive. Sim. As pessoas não sabem resolver o problema, elas sabem transcrever um problema para um agente. E se a gente tenta transcrever aqui um conteúdo, que é a solução, copia e cola e vê se funciona. Aí ninguém está preocupado se isso é performático, se isso é razoável, se tem redundância, etc. Então, em algum momento, isso tudo vai convergir para vamos revisar tudo que a gente fez até aqui, porque senão, veja, vai tombar. E só que isso vai ser fluido em algum momento. Então, eu acho que futuro vai precisar gerir riscos. Então, o carro autônomo é um exemplo que eu dei. Só que você vai se preocupar muito menos em analisar ou construir o modelo, porque ele vai ser adaptativo, mas você vai começar a avaliar se ele está tendo algum tipo de viés, se ele está tendo algum tipo de perda de performance. Porque imagina, tempo para processar numa avenida não tem que ter latência nenhuma. Então eu acho que a gente vai estar muito mais preocupado em sustentar um grande ecossistema que já está funcionando. Entendi. Então eu acho que é isso que eu vejo como futuro. Perfeito. Alguma pergunta, Paulo? Eu tenho uma pergunta que envolve IA. Vamos lá. A gente entrou nesse assunto agora, que não tem como a gente fugir de falar de IA, né? Mas as ferramentas de IA para o usuário final, elas facilitam muita coisa, cria até essa dependência, né? Dependendo do uso das pessoas e de algumas áreas. Mas elas também trazem facilidade para disseminar notícias falsas, fazer fraude de identidade, social engineering, várias outras coisas que estão ligadas à atuação da área de prevenção de riscos e fraudes, né? Isso modifica a maneira que essa área precisa atuar, para o que ela precisa olhar, isso influencia na multidisciplinaridade de uma área, muda o peso dessas skills diferentes dentro desse grupo, desse núcleo. É interessante. E que isso não é um futuro, né? Isso é o presente. Agora, porque, assim, já tivemos casos aí de fraudes, né? Usando engenharia social, onde o cara criou um bot no Character AI e conseguiu tirar dinheiro via WhatsApp de um monte de gente só com mensagenzinha de voz, né? E trocando texto que parecia a pessoa de verdade. Uma ótima pergunta, cara. Uma ótima pergunta. E eu acho que a gente está diante de uma oportunidade de quem está olhando isso, a gente está olhando para isso, de como a gente traz vantagem competitiva em estar atuando nesse sentido. A engenharia social existe desde que o mundo é mundo. Tá certo? E a minha mãe é um exemplo, né? Eu não sei o que aconteceu, ela recebe mensagens com a minha fotos antigas. Mãe, mudei de número. Anota aí. Ela sabe que é fraude, mas e quando ela recebeu uma voz minha? Sim. Isso é fácil. Pegar hoje uma voz de quem tem algum tipo de exposição pública. Então, eu já participei de engenharias sociais em testes de invasão, onde a gente simulou a voz de algumas pessoas e a gente conseguiu no mundo corporativo pegar informações sensíveis. Então, você tem pessoas que não estão acostumadas com esse nível de sofisticação, mas a gente brinca que o melhor cliente é o fraudador. Porque ele vai saber tudo do produto, tudo do back-office, tudo do atendimento, e parece que ele vai desviando assim, né? De maneira muito habilidosa. Imagina agora com tecnologia.
E ele tem acesso à tecnologia de maneira mais rápida do que a gente, né? Muito mais rápida e é um business, né? A gente vem de uma época, né, de que hacker entrava para destruir. Hoje virou um business, né? Hoje você entra para depois cobrar, né, a liberação, né? Então virou um negócio isso, um negócio que para quem não está preparado, e o mundo da internet ele é escalável, né, definitivamente. Então você não pode pegar todo mundo. A gente vê até, olha, quem é que cai nisso? Tem gente que cai, cara. Sim. Uhum. Então você precisa estar muito atento de olhar eu coloquei um chatbot aqui no meu comercial para atendimento ao cliente. Eu aposto com você também que talvez o melhor indicador que o pessoal tem é o tempo de atendimento. Poxa, será que a gente está atendendo dentro do prazo? Aí você vê os prazos diminuindo brutalmente. Poxa, que maravilha, né? É uma mágica. A gente conseguiu atender o cliente o mais rápido possível, menor atrito possível e por aí vai. Só que é difícil você encontrar alguém que esteja avaliando quais são as perguntas que eles estão fazendo. O atendimento se encerrou rapidamente, mas o cara colocou um texto, a pessoa colocou um texto enorme só para testar o retorno. E dentro do texto você tem técnicas, né, de tentar hackear. Sim. Eu já ouvi casos, eu não vi presencialmente, de casos de que a pessoa enganou a IA de atendimento dizendo que o varejo tinha um desconto de 100%. E tá lá, a loja falou. Mas foi o chatbot. Não. A tua marca, o seu canal de atendimento falou que eu tenho um direito de 100%. Semana retrasada teve uma de uma indústria automobilística, que foi exatamente isso. Olha só. O cara comprou o carro por $100. Que ele convenceu o chat de que o carro custava $100. Exato. E você pode ser criativo. Olha, eu tenho aqui... Quanto que o carro custa? Tá, mas você inventa toda uma história, inclusive modelada por outra IA. Exato. Então é uma hackeando a outra, inclusive nosso planejamento estratégico como prevenção já está prevendo isso. Em algum momento a gente vai hackear a IA. Ou seja, a gente tem que estar de olho em tudo que é colocado no negócio. A gente tem que estar de olho sobre o que está, como tem sido o uso. Está saudável? Eu estou calibrando de maneira adequada o input para as respostas que estão acontecendo? Porque virou escala. Cara, eu tenho a sensação de que a gente está atendendo menos humano e mais máquina. Em alguns momentos, em alguns contextos. Justamente porque é simples, você entra em qualquer nuvem, coloca um cartão de crédito ali e você tem ali um maquinário extremamente potente para fazer isso. Então é uma preocupação, sem dúvida, muito importante para a gente estar de olho nisso. E aqui eu diria que talvez menos no pós ou durante, mas deixa eu ver a qualidade, a saúde desse negócio. Que é o famoso monitoramento de performance, ou seja, do modelo, não do tempo de resposta ou algo assim. Então, quando você vai olhar para indicadores de performance do modelo, pouquíssimas pessoas sabem o que é. É só quem já trabalhou lá atrás, validando o modelo. O setor financeiro tem muito isso. Então, hoje virou um hype. Hoje você vai num núcleo de startups, afirmo para você, vai ter umas 15, 10, 20 vendendo um bot qualquer de vendas. E, poxa, é muito trivial achar que essa mediana de prateleira vai conseguir entender a característica do meu negócio. Eu vendo pneu, mas o meu pneu é diferente. Será que esse bot vai saber traduzir o valor agregado? Então, eu acho que a gente está numa curva, cara, e talvez pessimista do meu lado afirmar isso, que vai ter uma tempestade aí por vir de frustrações. Onde se investiu muito em tecnologia, gerou tanto problema que todo mundo vai rever. Peraí, eu investi demais, isso trouxe tanto passivo para nós, que a gente não está maduro para seguir nesse caminho. Então vamos revisar tudo, aí você perde investimento. Então acho que é esse o ponto que a gente tem que estar trabalhando. É olhar o avanço, respeitar esse avanço, não é só pegar a onda, não, vamos respeitar esse avanço. Será que a gente está indo da forma adequada? Será que eu estou gerando algum passivo aqui que eu não estou observando? Então é um time, eu diria aqui, online aqui, um time de vieses. Que só está preocupado em viés. Tenta lá hackear. Não se preocupar menos com o back-end e mais com o front-end. Tenta lá quebrar o negócio. Tenta o que você quiser. E aí, continuamente. Porque não para, cara. Esse mundo não para. Então, é uma ótima pergunta. A gente tem que estar de olho nisso, mas olhando viés propriamente dito. Bacana. E pra gente começar aqui, encerrar a nossa conversa,
as empresas que querem reforçar, né, essa estratégia de prevenção de risco, prevenção de fraude, prevenção de lavagem de dinheiro, por onde elas têm que começar? Olha, entenda bem o seu negócio. Então isso não significa que você precisa ter um recurso extremamente sofisticado. Entenda bem o seu negócio. Quando você entender bem o seu negócio, aí você tenta segregar o máximo possível os conflitos de interesse. Porque sempre vai ter um jeitinho. E para gestão de riscos e prevenção não tem que ter jeitinho. Você pode até falar sobre apetite a risco. Olha, eu aceito correr esse risco, mas foi algo calculado. Foi algo planejado e convicto. Você fez isso com intenção. E comece a pensar que análise de transação não é suficiente. Porque você toma como premissa de que você aceitou um fraudador dentro do seu ambiente. Então, invista bastante no onboarding. Tenha muito cuidado sobre a telemetria que aquele ambiente logado traz. Então, cada vez mais, na minha visão, a biometria vai ser substituída em algum momento, ou vai ser mais utilizada em algum momento, pelas geolocalizações exatas. Então, hoje é muito mais assertivo. Hoje a gente mexe num dispositivo móvel, no computador, de um jeito tão característico e individual, que é quase uma digital. Exato. Isso é muito mais assertivo que uma deepfake. Que é o que você comentou anteriormente, ou seja, uma IA tentando hackear outra. Então você está investindo cada vez mais no seu onboarding, você vai ser menos surpresa ter uma fraude. Não estou dizendo que não vai existir, mas você fez o máximo possível para aceitar o melhor cliente. O melhor cliente não é aquele que consome, é aquele que é ele mesmo. Então gestão de identidade e comportamento, para mim, são investimentos necessários demais. A análise de transação é o básico. Então você precisa ter isso. Mesmo a posteriori, você precisa entender que algo está acontecendo de errado. E normalmente, por que isso é importante? Quando você está sofrendo um ataque, você descobre algum tempo depois. Então quando você está analisando mesmo a posteriori, você fala, opa, teve uma variação aqui, vamos entender se é um ponto fora da curva. Estamos no meio de um. E aí você consegue agir antes de um cliente ligar, que é o pior dos cenários, tá certo? Então, acho que investir bastante no onboarding é super importante. E, por fim, que eu acho que é algo que aconteceu naturalmente, você pega esses MBAs, esses cursos executivos, né, que o C-Level tem feito, sempre vai ter uma matéria de IA, sempre vai ter uma matéria de segurança. Sim. E sempre vai ter uma matéria dos riscos que se traz o mundo digital. Eu acho que isso já é pauta. Então, quando você chega para um executivo hoje e você não fala sobre segurança, ele vai achar estranho. Então, eu acho que a gente tá cada vez mais precisando falar desse tema para ele não ser esquecido. E aquele que não quer falar sobre isso, a chance altíssima dele, é intencional a negligência sobre o tema. Mas o que eu vejo, na maior parte das vezes, é o pessoal super preocupado com isso. Super preocupado. Porque as margens, cara, tá ficando cada vez menores. Sim. E se você tem ruído de imagem, se você tem ruído em escala com um cliente, já você pode matar o negócio. Então, nunca antes, na minha visão, a reputação valeu, assim, tem um ROI comprovado mais fácil. Porque hoje você tem muitas empresas que morrem, né? Sim. Seja porque calculou errado a estratégia de go-to-market, seja porque não negligenciou ou subestimou o público. E o público é cliente bom e cliente ruim, tá certo? Então, acho que esses são os principais pilares. Bacana. E para o profissional que quer crescer nessa carreira, o que você diria para ele, né? Qual o conselho que você daria? O que esse cara tem que ter atenção? O que ele tem que estar preocupado para conseguir se desenvolver nesse setor? Pensamento e análise crítica. Começa a ter prazer em entender do problema. Começa a encontrar técnicas de tentar capturar o máximo possível a real causa do problema. O que aquela pessoa precisa de fato. A pessoa, quando ela vai contar para você um desafio, ela coloca 70% ou mais, é sonho, é desejo. Eu queria muito, não sei, tal coisa, mas eu tava pensando... Aí, o brainstorm vai fazendo a pessoa voar, né? Volta para cá, entendi, a gente vai chegar lá. Mas a gente não consegue chegar lá sem dar esse primeiro passo. Então é aqui que a gente precisa investir primeiro. Então, análise crítica, pensamento crítico é muito importante. Porque vem daí você entender melhor o problema, vem daqui você deu um resultado, esse resultado é bom ou ruim, vou saber explicar.
deixa eu entender aqui. Olha, esse resultado não é bom. Mas não é bom por quê? Porque eu acho, deixa eu dar contexto, olha, não é bom por conta disso, 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 disso. E quando você apresenta o storytelling, é matador. Então, invista nisso, definitivamente. Porque hoje, a gente tem que tomar um cuidado, cara, a gente falou até aqui, né? Tem muita gente já dependente das respostas dos agentes. E tem muitas pessoas que não escrevem uma frase completa, cara. É muito acrônimo, é muito atalho linguístico que a pessoa, quando vai precisar escrever alguma coisa, tem dificuldade. Sim. Quando a pessoa vai precisar se expressar, tem dificuldade. E aí é onde você perde pauta, é onde você perde espaço. Então eu investiria nisso. Outro ponto cara, tem que entender, não precisa saber codificar, mas você precisa saber o que é um termo feature engineer. Você precisa saber o que é uma regressão. Você precisa saber o que é uma análise exploratória. Você definitivamente precisa saber o que é analisar dados. Porque os meios vão mudar, mas os dados provavelmente vão estar lá. E a chance de dar errado vai estar lá também. Então eu acho que para quem está nesse mundo, análise crítica e ter alguma fluência em dados, para mim, as duas ferramentas principais. O que vai vir depois é difícil prever. Porque a tecnologia muda, o ambiente muda, os negócios mudam. O modelo de negócio, o modelo de relacionamento entre as pessoas vão mudar. Então, você tendo essas duas ferramentas, acho que você vai se encaixar e vai dar certo em qualquer lugar. Perfeito. Mais alguma questão, Baroni? Então, a última pergunta aqui é sempre para o corte. Vamos lá. Se você tivesse que dar um conselho para um executivo, né, que está buscando melhorar aí a análise de risco, análise de fraude, de lavagem de dinheiro dentro da empresa, qual seria esse conselho? Bom, vamos lá. É uma boa pergunta essa, inclusive. Mas eu recomendaria que entenda muito bem se o investimento que você está fazendo nessa estrutura é suficiente frente à complexidade do seu negócio. Não tente entender que a economia sobre determinado tema, você está ganhando dinheiro. Na verdade, você está correndo um risco danado de perder dinheiro. Então, para grandes executivos, eu recomendaria avalie o investimento que você está fazendo numa das principais áreas que garante, ou melhor dizendo, que trabalha focada na manutenção e proteção do valor gerado pela sua empresa. Então, é isso. Ou seja, olha o investimento. Você investe em quanto em marketing? Compara com a prevenção a fraudes. Está equiparado? Se não está, pense nisso. Porque não adianta nada você trazer muito cliente e eles, ao mesmo tempo, falar na mesma proporção mal porque a experiência sobre fraude foi ruim. Então, eu acho que o investimento e equilíbrio sobre o que está sendo investido é a primeira pauta que eu acho que deveria... Porque é ruim, né? As áreas de prevenção e PLD, saber da dificuldade, da importância, tem que ficar justificando, é importante investir nisso. Então, ainda bem que a gente está hoje, eu estou num contexto que isso é super saudável. Sim. Ou seja, a gente precisa fazer, vamos fazer. É no-brainer, porque entende o valor desse investimento, né? E uma dúvida final fale com quem coloca a mão na massa, com quem está ali inserido no contexto, que está ali desenvolvendo. Fala com o pessoal técnico. Se cerque de pessoas técnicas. Não estou dizendo que o soft é dispensável, nada disso, ele é super necessário. Até porque se você for muito técnico e não saber vender ou apresentar, não adianta nada. Não adianta. Mas tome cuidado para não estar cercado só por pessoas que têm discurso. Converse com pessoas que saibam o que está acontecendo, as dificuldades, as preocupações, por aí vai. Então, olhe o investimento, faça uma reflexão profunda sobre ROI e tenha proximidade com o pessoal técnico. Essas duas dicas que eu daria. Perfeito, corte perfeito. É isso. Thiago, brigadão por ter vindo, por ter dado essa oportunidade pra gente de conversar com você. A conversa foi incrível, gostei pra caramba. Legal. E acho que a gente tem muito mais a conversar aí. Vai ter outros episódios com participação do Thiago. Legal, eu fico muito feliz, eu agradeço o convite, sobretudo, e a Jump, a gente tem uma parceria muito, muito importante com vocês e a gente já trabalhou há tantos anos e agora voltar a trabalhar é sempre muito legal. É legal você trabalhar com pessoas que você admira, porque você sempre se desafia. Não, vamos lá, vamos vencer isso. Então, estou muito feliz de estar aqui, contem comigo. E foi um prazer contribuir com todo mundo que está assistindo agora. Perfeito. Muito obrigado, Baroni, pela participação. Obrigado, gente. Obrigado, Thiago. Foi uma Boa, conversa Baroni. muito legal mesmo. Ter uma visão muito diferente mesmo do que envolve toda a análise de riscos e como essa área atua, né?
todo mundo, acho que não tá dentro, tem aquela visão inicial que você trouxe, é uma pessoa burocrática, uma pessoa que atrasa as coisas, né? Mas é muito mais que isso, né? Muito mais. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, público. Compartilhem, sigam o nosso canal e até o próximo Jump Talk.